Começa agora uma edição do programa Roche Online, uma série de web meetings ao vivo via internet sobre medicina diagnóstica. O Roche Online é uma iniciativa da Roche Diagnóstica Brasil. Obrigado pela participação. Boa noite a todos os amigos que acompanham pela internet. Nosso primeiro Roche Online, são 19h30. Começa agora um web meeting do site Roche Online, diretamente aqui dos estúdios da Atitude em São Paulo. Esse é o primeiro web meeting da Roche Online voltado à medicina veterinária. O Roche Online é uma iniciativa pioneira da Roche Diagnóstica, que leva informações por meio de aulas e debates sobre medicina diagnóstica a todos os colegas do Brasil, gratuitamente via internet. Eu sou Rodrigo Cardoso Rabelo, mestre em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente diretor do Intensivet, Núcleo de Medicina Veterinária Avançada, e técnico em Emergências Médicas pelo 3º Batalhão de Bombeiros Militares de Minas Gerais. No programa de hoje vamos debater o tema a utilização do lactato na rotina de urgências em pequenos animais. Vamos falar durante alguns minutos e ao final responder as perguntas e comentários de todos os colegas, que você já pode começar a enviar clicando no botão perguntar, localizado acima da janela do seu vídeo. É muito importante a sua participação para tornarmos esse web meeting o mais interativo e o mais dinâmico possível. Discutiremos então ao longo da próxima hora, mais ou menos, o uso do lactato, especialmente na rotina de urgências e cuidados intensivos em pequenos animais, e tentaremos fazer com que o nosso atendimento seja o mais próximo da rotina possível, e começaremos com um paciente bastante comum para os nossos colegas, um cão de 5 anos de idade, que nos chega ao serviço de urgências, ao pronto-socorro, à clínica do nosso companheiro, atropelado, um acidente relativamente recente, há uns 10 minutos, e onde o nosso proprietário, o nosso cliente, ele não relata histórico de alergia, de cirurgia, ou mesmo de internações recentes, o que para o atendimento de urgência é extremamente importante para o clínico levar em consideração. Também, se houve alguma alimentação recente, que tipo e a qual momento isso foi feito, e se há algum uso de medicamentos, o que também o proprietário nega durante essa primeira abordagem de história clínica. Durante o nosso exame físico, inicialmente nota-se um padrão respiratório bastante alterado nesse paciente, com a frequência respiratória elevada, um padrão dispneico importante, e onde na primeira mensuração de pressão arterial, checamos 80 milímetros de mercúrio por 50 de diastólica, o que é uma pressão arterial bastante baixa. Consideramos esse paciente hipotenso, portanto, com uma consciência bastante deprimida, um tempo de enchimento jugular maior que 2 segundos, o que é um teste clínico extremamente importante para se avaliar a condição volêmica do nosso paciente na entrada, principalmente após um atropelamento, onde provavelmente haverá uma perda de volume bastante importante. Isso gera imediatamente um aumento da sua frequência cardíaca. Checamos o paciente taquicárdico com 150 batimentos por minuto, um pulso fraco à palpação e, a princípio, uma temperatura que ainda mantém seus padrões normais, próximo de 38 graus. E um outro parâmetro clínico bastante importante é a temperatura periférica. Neste caso, é importante recordarmos que a gente mede a temperatura periférica normalmente entre os espaços interdigitais, buscando a temperatura superficial da pele. Sabemos que é extremamente importante que haja uma diferença de no máximo 4 graus entre a temperatura periférica e a temperatura retal, a temperatura medida mesmo no esôfago. Essa diferença não pode atingir mais que 4 graus centígrados, o que a gente conhece como ΔT, o que é uma ferramenta clínica de extrema importância para o colega durante a avaliação inicial do seu paciente na sala de urgência, ainda sem a disponibilização de grandes meios de monitorização, e podendo checar se há uma perfusão periférica adequada ou não. Isso é importante, já que o segundo mecanismo de compensação, e na realidade é um mecanismo de descompensação de um paciente em choque após a taquicardia, seria a sua resposta pressora periférica imediata, gerando um fechamento da vasculatura periférica e diminuindo a temperatura no local. Portanto, o seu ΔT não pode estar maior que 4 graus.
Nesse caso, podemos notar uma diferença muito maior que os 4 graus sugeridos para esse nosso paciente, apesar de uma temperatura retal de 38 graus. Esse paciente ainda apresenta um abafamento importante de bolhas no hemitórax esquerdo durante a auscultação torácica e um hematoma umbilical relativamente inespecífico durante o exame clínico e não apresentando distensão abdominal. Podemos, em muitos casos, válido iniciar o exame, a patologia clínica de urgência do nosso paciente. Alguns exames são de fácil realização em qualquer ambiente clínico, onde com um glicosímetro, alguns tubinhos de microhematócrito, uma microcentrífuga, um refratômetro, é importante a gente ter condições de medir pelo menos o hematócrito, a hemoglobina, proteínas totais e a glicemia. Notamos um estado hiperglicêmico importante nesse paciente. Desde logo é importante que se note que todo paciente de trauma apresentará em algum momento o estado hiperglicêmico, principalmente no pós-trauma imediato, como é o caso desse paciente atendido atropelado. Um hematócrito considerado de normal para um pouco aumentado, em torno de 40%, com a hemoglobina nos níveis aceitáveis ainda e as proteínas totais também. O que não pode confundir o clínico no atendimento inicial, sabendo que no histórico esse paciente chegou a pelo menos 10 ou 15 minutos e pode ainda não haver tempo suficiente para esses valores diminuírem, já que o estado compensatório desse paciente, aumentando a sua frequência cardíaca, fechando a sua periferia, realizando uma contração esplênica importante, tenta de alguma forma desesperada manter o seu volume sanguíneo patente e os seus parâmetros hemodinâmicos em condições. Dessa forma, seguimos uma abordagem bastante conhecida na abordagem de urgências, que é a abordagem ABC, onde priorizamos principalmente a patência das vias aéreas na letra A, de ar. Em seguida, buscamos a boa respiração na letra B, melhorando a ventilação e a oxigenação desse paciente, para em seguida buscar a abordagem circulatória, com reposição de volume, controle de dor, um acesso vascular adequado e a contenção definitiva desse paciente. Portanto, um paciente dispneico, taquipneico, após um trauma de tórax importante por atropelamento, deve ser imediatamente submetido à toracocentese para corrigir o pneumotórax grave e iniciar o suporte de oxigênio. O acesso venoso calibroso vem em seguida, assim que a gente mantém a patência da via aérea, oferece oxigênio, gera condições do gás carbônico ser retirado do organismo e iniciamos a reposição de volume. Isso pode ser feito por meio de catéter periférico ou mesmo catéter central em algumas situações muito mais raras, onde iniciamos o que se conhece como a prova de carga ou a prova de volume. Prova de volume é essa que fazemos com 10 ml por quilo em 3 minutos nesse cão adulto, um cão de 5 anos. A exceção fica para os felinos e para os filhotes. Animais com menos de 3, 4 meses e todos os gatos devem realizar uma prova de volume de no máximo 6 minutos. E isso normalmente pelo estresse apresentado por esses pacientes. O estresse hemodinâmico é maior, a sensibilidade à hipotermia e ao controle da pressão arterial é diferente dos outros pacientes, e são pacientes que normalmente não suportam velocidades muito grandes de volume. Então, a prova de carga inicia-se com qualquer fluido cristalóide. Atualmente preferimos trabalhar com Ringer lactato, mas existe a opção de se trabalhar com a salina fisiológica também. E algumas situações, quando a primeira prova de volume ou a segunda prova falham em retomar os sinais clínicos desse nosso paciente, podemos inclusive utilizar fluidos coloides também. Nesse momento é de extrema importância que se inicie o controle imediato da dor, porque a dor vai ser a responsável, em alguns casos, por manter a má ventilação. Um paciente com dor extrema e sem controle não consegue retirar o CO2 com boa capacidade, e isso vai tornar a nossa abordagem interrompida na letra B enquanto isso não for resolvido. Essa seria uma abordagem considerada de rotina dentro dos padrões, onde se atende um paciente atropelado buscando-se a otimização total da ventilação e da oxigenação e a contenção de qualquer tipo de hemorragia mais grave, a reposição de volume em alíquotas de 3 minutos, evitando utilizar uma dose fixa de reposição de choque que se conhece em algumas literaturas, em torno de 90 ml por quilo
por hora nos cães, 60 ml por quilo por hora nos gatos, o que a gente evita e contraindica, e é uma recomendação bastante forte que se trabalhe com alíquotas para evitar justamente a reposição muito rápida de volume em alguns momentos e que esse paciente apresente algum tipo de comprometimento hemodinâmico devido à resposta inadequada ao oferecimento de volume inicial. Assim que esse paciente em especial, após a sua abordagem inicial de ABC, com 2 provas de volume, foram necessárias para subir a pressão arterial desse paciente, e ele assume uma frequência respiratória agora bastante estável, com controle de dor, uma ausculta mais compatível, com contusão pulmonar, alguns estertores localizados principalmente em lóbulos superiores, do lado esquerdo mesmo do tórax, onde havia sido o trauma, e os parâmetros hemodinâmicos já apresentam sinais de melhora. Sua pressão arterial sobe para 11/7, o que é considerado já quase próximo do normal, em um paciente que está sob sedação também. E o seu tempo de enchimento jugular agora é menor que 2 segundos. E isso é extremamente importante, já que, como parâmetro clínico, o tempo de enchimento nos dá uma noção, uma ideia de que ao comprimir a veia jugular buscando uma retenção do retorno venoso, inicialmente eu tenho uma ideia de que esse volume preenche em menos de 2 segundos esse leito venoso. Quando isso não ocorre, como no caso da abordagem inicial desse paciente, temos uma ideia de que realmente falta volume, falta fluido de forma emergencial, que esse paciente necessita provas de carga de forma bastante imediata. O paciente ainda se apresenta bastante prostrado. O paciente que apresenta ainda a consciência um pouco deprimida, mas com a frequência cardíaca já se colocando nos seus valores próximos do normal e, nesse momento, apresentando um pulso metatársicos bastante palpável. Isso é bastante importante do ponto de vista que a medida da pressão arterial ela é de extrema importância como parâmetro clínico para o nosso paciente. Nem todos os centros ou todas as consultas ainda apresentam monitores ou mesmo a utilização de um Doppler vascular para medir a pressão arterial, o que é de extrema necessidade e com certeza recomendamos que os consultórios, as clínicas adquiram pelo menos um material básico para abordagem emergencial, mas a palpação do pulso metatársico nos dá uma certa segurança de que existe uma pressão arterial mínima para que esse paciente possa trabalhar, coisa que não havia sido detectada no exame inicial enquanto o paciente apresentava um grau de hipovolemia mais severo. A temperatura retal continua nos mesmos 38 graus, não houve aumento dessa temperatura, mas é de importância extrema avaliar que a temperatura periférica subiu de 29 graus para 32. São 3 graus de temperatura periférica em praticamente 15 minutos de abordagem, o que é muito rápido. Nós sugerimos que essa temperatura suba bastante de uma forma mais lenta. Temos agora um hematócrito de 30%, uma hemoglobina de 10, também ainda dentro do rango considerado fisiológico. Mas provavelmente as 2 provas de volume e a perda de sangue que esse paciente possa estar apresentando são as responsáveis pela queda já do hematócrito na primeira meia hora, 40 minutos após o acidente. Os níveis de glicose começam a se colocar em condições mais fisiológicas, ainda de 450 já diminuindo para 300, ainda falta alguma coisa para trabalharmos em direção à melhora desse estado hiperglicêmico. E as proteínas totais diminuindo meio ponto mais ou menos. Então, resumindo até agora o nosso atendimento, na realidade existe uma sequência bastante básica, um protocolo que não se deve abrir mão em nenhum momento para qualquer tipo de paciente de urgência. Tomamos como exemplo um paciente de trauma nesse momento e um paciente que foi relativamente bem abordado até o momento e com seus parâmetros considerados estáveis. Nesse momento, podemos sugerir, quem sabe, um raio-x de tórax, um ultrassom de abdômen, buscar algum tipo de alteração onde encontramos o hematoma umbilical, sabermos como se encontra agora a contusão desse pulmão. E a pergunta é, existe algo mais que possamos fazer nesse momento? Consideramos que esse paciente se encontra estável? E esse provavelmente é a grande discussão, é a grande causa dessa nossa conversa hoje à noite, já que a palavra estabilidade ou otimização do paciente é algo que ainda não se tem um consenso entre os grupos do serviço de atendimento de urgência. Poderíamos considerar perfeitamente esse nosso paciente como um paciente estável, já que ele mantém uma frequência cardíaca dentro dos seus limites, vem melhorando nos seus parâmetros clínicos, apresenta uma boa respiração e nesse momento poderia sim, quem sabe, ser encaminhado para uma sala de imagens e exames complementares.